Bom dia a todos. Estamos aqui hoje, nessa manhã especial, com renomados profissionais, o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, do Superior Tribunal de Justiça, e o doutor Jorge Vidor, economista, jornalista, para tratar de um tema muito interessante relacionado à Lei Geral de Proteção de Dados e, é lógico, seus impactos e todos os seus reflexos agora e nessa época de pandemia. Então, eu vou fazer uma breve apresentação dos nossos palestrantes. O ministro Ricardo Vilas Boas Cueva é graduado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a USP, mestre em Direito, LLM por Harvard Law School, doutor em Direito pela Universidade de Frankfurt, na Alemanha, foi advogado militante, procurador do Estado de São Paulo, procurador da Fazenda, conselheiro do Conselho Administrativo da Defesa Econômica, CAD, e é ministro do Superior Tribunal de Justiça desde 13 de junho de 2011, membro da segunda seção, que é responsável por julgar os processos de direito privado. Já o doutor Jorge Vidor formou-se em economia em 1976 e começou o jornalismo desde os 16 anos, estagiando no jornal Correio da Manhã. A sua trajetória em O Globo começou em 72. 4 anos depois passou a escrever, junto a Luiz Alberto Bittencourt, a coluna Panorama Econômico. Em 79, tornou-se subeditor de economia. Em 82, foi responsável por criar a primeira página de informática de O Globo, além da página de indicadores financeiros e a coluna Marcas e Patentes. Em agosto de 2013, o Globo colocou no ar o acervo dos fatos noticiados desde a sua fundação e, além de editorialista do jornal, assina a Globo Mais, dirigida aos assinantes que leem em tablets. Entre outras 1000 designações do Dr. Vidor. Então, eu passo a palavra ao ministro Cueva, que pode começar a sua explanação. Bom dia a todos. É uma alegria estar aqui. Agradeço a você, Carolina, pelas generosas palavras. Ao Jorge Vidor, é um prazer conhecê-lo aqui. Já o conhecia do seu trabalho na imprensa, tão destacado pelas análises lúcidas e sempre percussientes. Agradeço ao IPEJA, a Cris, que deve estar aí nos ouvindo. O tema, eu acho que é muito oportuno, porque envolve pandemia, proteção de dados, a Lei Geral de Proteção de Dados e como ela pode ajudar a combater a epidemia. Parece até um paradoxo ou uma situação que nos conduza a um falso dilema, né? Será que a Lei Geral de Proteção de Dados, cuja vigência acabou de ser postergada por uma medida provisória recente, ela é um empecilho, um obstáculo ao uso de ferramentas tecnológicas que possam nos ajudar a combater a pandemia, ou, ao contrário, será que ela é um instrumento valioso para nos ajudar a combater a pandemia? Eu digo que é um falso dilema, porque muitas vezes se propaga a ideia de que a lei e toda essa sistemática complexa que a gente tenta trazer da Europa, sobretudo, para o Brasil, ela possa criar mais uma burocracia que impeça que os aplicativos de monitoramento ou de rastreamento dos focos da doença possam se instalar entre nós. Mas, na verdade, nas experiências internacionais que já existem com sucesso no mundo, na Coreia, em Singapura, em Israel, em todos esses casos, os aplicativos que existem e os que já estão sendo cogitados também na Europa, na Alemanha, em outros lugares, na França, eles levam em consideração a segurança dos dados coletados, a proteção dos titulares desses dados, portanto, há um cuidado com a anonimização dos dados, e o foco é a proteção da saúde e o combate à epidemia. É um falso dilema também porque a Lei Geral de Proteção de Dados, assim como o modelo europeu, ela claramente tem regras, e eu cito aqui o artigo 7º, que prevêem isenções exatamente para situações como essas, de
de cuidados com a saúde. Nesses casos, é autorizada, sim, a coleta, é autorizado o tratamento, o processamento desses dados, a difusão e o uso desses dados para essa finalidade específica de combate a doenças, a epidemias, a pandemias. Nós tivemos agora, recentemente, por um acaso feliz, uma decisão do Supremo, no dia 6 e 7 de maio, agora, semana passada, o Supremo, em sessão plenária, referendou uma decisão liminar da ministra Rosa Weber, na qual ela suspendia a medida provisória 954, editada há pouco tempo, no final de abril, medida provisória que previa a transferência da base de dados de todas as telefônicas para o IBGE, quase 200 milhões, né, de assinantes, considerando a base física dos telefones comutados e os telefones celulares, para a realização de uma pesquisa domiciliar que não é possível ser feita presencialmente agora. Houve uma certa grita de alguns ex-presidentes do IBGE que entendiam que aquilo era fora de lugar, porque o IBGE saberia como tutelar esses dados sem nenhum risco à proteção de dados pessoais. No entanto, houve várias ações diretas de inconstitucionalidade promovidas pela OAB e por partidos políticos que demonstraram que esse tipo de intervenção do Estado, sem alguns cuidados mínimos com a segurança da transferência desses dados, com a garantia de que eles fossem usados por uma finalidade específica, por um tempo específico e determinado, ela violava, sim, alguns direitos dos titulares desses dados, ou seja, de todos os brasileiros. A decisão ela é uma decisão histórica, porque alguns autores chegam a comparar a sua importância com uma decisão da Corte Constitucional Alemã de 1983, na qual aquela Corte Constitucional decidiu que a lei do censo alemão daquele ano ela violava um direito fundamental que foi reconhecido na Constituição alemã, um direito fundamental à autodeterminação informativa, ou seja, um passo além da proteção da intimidade e da vida privada, que é uma dimensão positiva da privacidade. Normalmente, a privacidade, que já existe desde o final do século XIX como direito subjetivo, reconhecido em vários códigos civis do mundo, em constituições, na Carta de Direitos Humanos da ONU, ela tem uma dimensão negativa de excluir terceiros daqueles dados que são normalmente guardados em meios físicos, a correspondência, o escritório, a casa. Eu excluo terceiros dessa informação. Agora, com a disseminação dos meios de coleta, tratamento, disseminação de dados que são cada vez mais baratos, a gente pode ver agora aqui com os nossos celulares e iPads, computadores, como isso ficou barato e mais fácil de fazer, até pela nossa transmissão agora, não há mais dados que sejam neutros, né? Nós, diariamente, somos alvo de uma coleta indiscriminada de dados que são tratados, que são depois usados para formar perfis informacionais, e esses perfis informacionais, em algum momento, vão ser usados contra nós, a nossa revelia, sem que nós saibamos que estão sendo usados contra nós na hora que nós formos pedir um emprego, pedir um empréstimo, contratar um seguro de saúde, enfim, ou fazer uma opção política, uma opção existencial. Tudo isso pode ser usado contra os cidadãos. Então, é fundamental que se reconheça esse direito fundamental à proteção do que no mundo se chama uma certa zona de penumbra, uma certa um direito a resguardar alguns dados sobre si, sobre a própria pessoa que devam ser divulgados ao mundo, que devam ser protegidos por ela. O Supremo Tribunal Federal chegou a avançar na linha da jurisprudência europeia
reconhecendo, então, essa dimensão positiva da proteção da privacidade, né? O Estado tem um dever de não só não interferir na maneira como esses dados pessoais são protegidos, mas também tem um dever positivo de garantir que eles sejam protegidos através, por exemplo, da criação de uma autoridade independente de proteção de dados pessoais, que é prevista na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, cuja vigência foi postergada mais uma vez por uma medida provisória recente, apesar de haver um outro projeto de lei, o projeto de lei 1179, aprovado na Câmara, que ainda será apreciado no Senado, aprovado no Senado e que será agora apreciado na Câmara, que prevê uma outra possibilidade para a vacância da Lei Geral de Proteção de Dados, que seria a suspensão das sanções aplicáveis de acordo com a lei, mas que ela já entrasse em vigor em agosto de 2020, com a criação, consequentemente, dessa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que poderia garantir o funcionamento desse sistema de proteção de dados. Enfim, existem boas expectativas que nasceram dessa decisão do Supremo da semana passada, porque ela caminha no sentido, então, desse reconhecimento ao direito fundamental à autodeterminação informativa. Ela afirma que não há dados neutros, né? Os dados pessoais são todos relevantes, eles ajudam a formar um painel da personalidade de cada um que pode ser usado contra a pessoa sem que ela saiba, e é preciso que o Estado tome passos para proteger esse direito fundamental, e é preciso que a lei entre em vigor o quanto antes para garantir que haja um mecanismo, uma estrutura, uma gramática de como esses dados são estruturados, são processados, são transmitidos e são vendidos ou não, né? Porque, na verdade, hoje, no mundo da economia digital, nós deixamos de ter apenas a preocupação com o grande leviatã, que seria o Estado, que foi a origem dessa legislação de proteção de dados. Ela nasce na Europa nos anos 70, os chamados anos de chumbo, quando o Estado era visto como uma grande ameaça ao direito de desenvolvimento da personalidade do indivíduo, graças ao desenvolvimento já crescente da computação. Hoje, não apenas o grande leviatã, o Estado, é uma ameaça, ele continua a ser também, mas os pequenos leviatãs, né? As big techs, as grandes empresas da economia digital, em muitos casos, elas oferem uma receita maior com a coleta, o processamento e a venda dos dados pessoais do que propriamente com os produtos ou serviços que vendem, né? Nós nos tornamos o produto quando quando aderimos a um serviço, a um produto, a um aplicativo sem pagar nada. Ele não é gratuito. Na verdade, o preço que se paga é uma perda de privacidade. Nós aderimos àquilo sem nem saber direito ao quê. E é preciso que haja, então, uma estrutura normativa que garanta o fluxo desse dado. Isso é bom não apenas para a proteção dos direitos civis, dos direitos de cada um dos cidadãos, mas também para que, nessa economia digital, haja um fluxo de dados cada vez maior, desimpedido, que ajude o próprio crescimento do país, né? Se pensarmos que, na União Europeia, agora, o Regulamento Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigor em 2018, ele é bem mais restrito e exigente do que uma anterior diretiva da União Europeia de 95, que foi revogada, e ele exige que os países com os quais haja intercâmbio de dados adiram também a certos protocolos. Portanto, é fundamental que a gente avance na proteção de dados pessoais, que a lei entre em vigor o quanto antes e que nós possamos, como cidadãos, contar com essa proteção dos dados pessoais, que são gerados a partir da nossa vida. Muito obrigado. Ministro, o senhor prefere
que eu passe a palavra já? Por favor, né? Vitor? Eu falei até Depois eu demais. faço uma pergunta para os Claro. senhores, ok? Então, doutor Jorge Vitor, com a palavra. Bom dia a todos, um prazer. É uma honra estar aqui participando com o ministro Cueva, com a Ana Carolina, desse live, né, que a gente chama. Esse mundo moderno, essa nova forma de se comunicar. Eu queria pegar um pouco o mote do ministro Cueva. Em 1976, eu era um jovem ainda, não tinha essa barba branca, fui visitar uma prima que morava na Suécia, estava lá, morando lá. E eu fiquei, na época, boquiaberto, porque eles já adotavam aquele número único para os cidadãos, né? Ela é uma ideia que aqui deve evoluir também, para a gente ter um número único, um CPF, né? Que é em vez de um RG. E com esse número único, as pessoas acessavam, por exemplo, as bibliotecas, né? Então, com esse número único, você retirar um livro, você informava ao sistema de bibliotecas que você tinha retirado aquele livro. Aí eu imaginava, como a gente estava vendo aqui o período militar, puxa, como isso podia ser usado para saber o que as pessoas pensavam, né? Porque pela escolha dos livros, geralmente você podia fazer um filtro e ter uma ideia. Isso naquela época em que a tecnologia não tinha avançado muito. Então, era um mundo que a gente, como disse o ministro, né, tinha muito medo do Estado Leviatã, que ele ia, né, um pouco George Orwell, né, que o grande olho que tudo vê, que ia dominar usando essas informações para submeter os cidadãos a um regime ditatorial, por exemplo. Mas acho que hoje em dia a preocupação não é essa, né, ministro? Acho que a preocupação realmente é como os aplicativos, né? Hoje aqueles que administram redes sociais, eles sabem suas preferências, né? Sabem suas preferências por consumo, sabem e, de certa forma, vendem isso como um produto para quem se interessa. Hoje, a gente tem uma mudança na mídia assim, de 180 graus. Você não precisa mais botar um anúncio na televisão, no jornal, endereçado genericamente. Você pode voltar aquele anúncio para uma determinada região, para uma determinada faixa de renda, para uma determinada faixa etária, porque os algoritmos conseguem localizar isso, né? Aqui mesmo, onde a gente está, se você quiser direcionar isso para o público interessado em direito, você pode. Estudantes de direitos, instituições, etc. Eu acho isso positivo, eu não vejo isso como uma coisa negativa, ao contrário, ajuda a economia, ajuda os negócios, enfim. E a preocupação é até que ponto fere o direito privado, né? O direito dos indivíduos à sua privacidade. É daí que a lei, que ainda não entrou em vigor, mas que muito inspirada na experiência da União Europeia, a lei de proteção de dados pessoais, ela é muito importante para que a própria justiça tenha parâmetros, tenha instrumentos para delimitar, né, aonde é que é o momento da invasão, né? É terrível hoje o cidadão ter a sensação de que entra um banco que você nunca teve nenhuma relação, ele te telefona dizendo: olha, eu estou te oferecendo um empréstimo consignado porque você é um pensionista ou um aposentado do INSS. Mas como você sabe isso? Eu nunca te informei. Claro que essa informação transitou de um banco de dados para outro e foi vendida, talvez, como um negócio.
Mas qual é o momento que eu não quero que isso aconteça, né? Isso acho que vai ser uma experiência, ministro, muito interessante, principalmente não estou falando nem no caso do STJ, né, que vai julgar coisas muito já num patamar muito alto. Eu penso como vão ser as querelas na primeira instância, né? Como os juízes de primeira instância vão atuar nisso, né? Quantos conflitos a gente vai ter? Eu sei, por exemplo, que as instituições financeiras estão muito preocupadas, elas estão analisando bem isso, principalmente porque existe questão da portabilidade, né? Hoje você tem, por exemplo, um plano de previdência, você quer passar para outra instituição. Como é que transfere essa informação? Eu sei, por exemplo, que a lei exige que você apague da memória de um banco as informações daquele que foi embora, né, que saiu. Mas como é que isso vai ser, de fato, fiscalizado ou acompanhado? Então, muitas dúvidas. É interessante nesse mundo de como isso vai acontecer. Por isso que eu estou tão curioso e adorei o que o ministro falou. O ministro Cueva muito consciente do que está acontecendo. Essa decisão da ministra Rosa Weber, não tinha visto a dimensão, percebi agora, depois do que ele falou, em relação ao IBGE. Agora, eu imaginava que o próximo censo fosse todo feito não presencialmente, exatamente usando o instrumento da tecnologia, né? Fosse até mais ágil em relação a isso. Mas eu vejo que vai ser um pouco problemático em função da interpretação da lei. Tá certo. Ministro Cueva, vou dirigir uma pergunta ao senhor primeiro. Sobre a medida provisória 959, que acabou prorrogando a vigência da lei aí para mais um ano. Se o artigo 7º, como Vossa Excelência citou, dispõe sobre a possibilidade desse compartilhamento de dados no caso de pandemias, ou seja, no caso envolvendo a saúde, a entrada em vigor agora, como estava previsto, prejudicaria de alguma forma o combate à pandemia? Não, eu acho que a impressão que eu tenho é que não, que na verdade com a criação da autoridade da concorrência, poderíamos ter uma orientação muito mais objetiva e rápida, inclusive para atender essas preocupações que os setores que serão mais afetados, né, o setor financeiro, como acabava de mencionar o Jorge Widor, de fato já tem sido feito um esforço enorme nos últimos anos para uma adaptação à Lei Geral de Proteção de Dados, setores como as instituições financeiras, seguros e outros têm investido pesadamente para se adaptar a isso, né? Os planos de saúde, por exemplo, têm uma preocupação muito grande. O receio é que, com a postergação da vacância da lei, uma parte disso se perca, né? E nós não tenhamos uma autoridade nacional que possa orientar, mais do que sancionar nesse primeiro momento, é orientar, né, como fazer da maneira mais eficaz, da maneira menos invasiva e também evitando que os pequenos, né, que os particulares, sei lá, que o médico, que os profissionais liberais que detêm dados sensíveis tenham custos exorbitantes, criando procedimentos normais de prevenção, preservação de dados pessoais, alguns cuidados que devam ser observados e que facilitarão, eu acho, o ingresso nessa nova fase pós-pandemia, porque nós teremos provavelmente um cenário de interação digital cada vez maior, né? Com ameaças crescentes à nossa privacidade. Foi muito interessante, se tiveram a oportunidade de ver no YouTube a sessão do Supremo, que quase todos os votos
naquela sessão histórica da medida que referendou o voto da ministra Rosa Weber, falaram do caso famoso já da Cambridge Analytica, né? Naquele caso, todos devem se lembrar, o Facebook, com base numa pesquisa de preferências muito singela, de algumas pessoas, num universo não muito grande, foi capaz de prever e influir nas eleições norte-americanas e no próprio Brexit. Ou seja, o impacto que essas questões têm vai muito além da esfera privada, né? Tem a ver também com a preservação da própria democracia, né? Se nós admitirmos que essas empresas gigantescas de tecnologia, né, que hoje dominam as bolsas, o valor somado dessas big techs é maior do que das empresas industriais hoje já, né? Você dá um poder também a elas desproporcional e nunca visto. Isso coloca em xeque o próprio funcionamento da democracia. Então, nós temos que ter essa dimensão em conta, não apenas da proteção da privacidade como um direito subjetivo dos cidadãos, mas também da proteção dos processos de formação da vontade política. Então, creio que seja uma medida provisória que pelo momento, visou, até porque vem junto com os subsídios que estão sendo dados, né, os auxílios emergenciais, também a proteção, digamos, um foco econômico, porque as empresas terão que se adaptar a essas novas regras, né? Isso tem um custo, né, que essa lei de proteção de dados vai trazer. Inclusive porque ainda não houve a criação da Agência Nacional, né, de Proteção dos Dados. Então, eu gostaria de perguntar isso até ao doutor Jorge. Doutor Jorge, o senhor acha que essas implementações que as empresas, as pessoas não só naturais, mas privadas terão que fazer para se adaptar com a vigência da lei e a própria criação da agência gerarão custos muito elevados para os envolvidos? Olha, Carolina, realmente, por exemplo, eu tenho visto, no caso das instituições financeiras que eu acompanhei mais essa questão, eles estavam preparados para, já no mês de agosto, né, que seria a data de entrada em vigor da lei, para se adaptarem. Então, com isso, eles têm feito muitas informações, têm trocado muitas informações para a mudança dos seus sistemas, né? Seus sistemas Ele já tem uma parte de proteção de dados muito forte em função dos ataques cibernéticos, né? Dos ataques dos hackers. Ele já tem isso de uma forma muito grande. O que eles estão preocupados hoje é como é que circula essa informação dentro da própria instituição financeira, né? Hoje um gerente ele tem acesso a certos dados, mas ele sabe que Ana Carolina tem tanto na conta, com a quem ela pagou e para quem transferiu dinheiro, enfim, ele sabe, ele tem um pouco acesso à sua vida pessoal. Então, como é que vai limitar isso dentro da própria instituição? Mas, especialmente, a preocupação hoje é de como é que você transfere informação de uma instituição para outra sem ferir o espírito da lei. Isso ainda, como disse o ministro Cueva, vai ser muito na prática. Se a agência já tivesse sendo implantada, a orientação podia ser mais clara, você até economizaria, você pode estar caindo por um caminho que não é necessário, tomando ou pecando por excesso ou não, né? Até também não. Está se falando num custo aí de bilhões de reais, viu, Carolina? As empresas de software, as empresas, principalmente aquelas ligadas à segurança digital, essas estão tendo que desenvolver programas, adaptar programas. E como a gente tem aqui um sistema financeiro no Brasil muito sofisticado, graças a Deus, enfim, o Brasil tem um dos sistemas mais modernos do mundo, né? Se a gente vê o nosso grau de desenvolvimento na área financeira, acho que por conta até daquele período da inflação, aquela coisa toda, ele se desenvolveu muito e avançou muito na tecnologia. Cada vez a gente usa mais plataformas
para ter acesso a transações bancárias. Hoje você faz tudo da sua casa, praticamente, sem ir ao banco, né? A gente só precisa do banco, às vezes, para tirar dinheiro, porque ainda algumas transações são feitas com dinheiro vivo. Mas, teoricamente, você não precisa mais ir ao banco. Então, acho que o maior problema está relacionado às instituições financeiras. O ministro chamou a atenção dos planos de saúde também. A gente tende agora, depois da pandemia, a ter um desenvolvimento rápido desse cadastro único, né, nosso, do ponto de vista do nosso prontuário médico, né? Acho que essa informação é importante, né? Eu sei que já tem gente fazendo operação a longa distância com o 5G, isso vai ser possível, né? Você vai operar alguém em Manaus saindo de Brasília, né? Então a informação vai correr numa velocidade enorme. Eu acho que é um mundo novo que a gente está, já era a hora realmente de criar alguma baliza, né? A lei é para isso, criar as balizas, para onde a gente pode ir, né? O cidadão se sente, às vezes, um pouco indefeso em relação a isso. O grande olho, né? O Big Brother está te vendo. Poxa, da onde é que tem? Como é que chegaram a essa informação? Né? Mas também a gente não pode cair no exagero. A gente está vendo agora que é muito importante para essa questão do isolamento social, esse algoritmo que as operadoras têm, que identificam as aglomerações, identificam a movimentação, né? Daqui a pouco a gente também vai ver a circulação de veículos. Isso tudo é importante do ponto de vista massificado. Não entra ali na sua privacidade. Ah, não, fulaninho está se mexendo para tal lugar, está indo para a casa de quem, né? Isso eu acho que não chegar a esse exagero. E é por isso que eu tenho muita curiosidade para ver como é que vai ser o comportamento do judiciário, do juiz de primeira instância, as querelas que vão surgir. Isso, eu também. Isso o ministro Cueva nos dirá. Esse embate. Vamos ver como os advogados também vão se comportar em relação a isso. Também, né? Porque os objetivos da lei estão lá. A proteção também ao direito da intimidade, privacidade e o direito da liberdade, que geralmente se contrastam. Vamos ver como o judiciário vai equilibrar essa balança aí, né? E a gente sabe que tem muita gente que vai se aproveitar disso, né? Quer dizer, é um mundo novo. Já tem havido, né? A lei tenha sido a entrada em vigor da lei, como disse o ministro. Também não vi a razão de a gente postergar isso, não, mas o governo achou que gostaria de talvez mais liberdade. A gente tem que ver também o lado das pessoas que estão no executivo, né? Hoje, quem decide, quem tem que botar o nome botar a caneta ali, tem muito temor em relação a estar não cumprindo exatamente o que a lei determina, né? E por isso acaba não tomando certas decisões que podem ser importantes. Eu acho que a ideia foi isso, não amarrar, como a gente ainda não tem essa jurisprudência, né? Deixar a coisa mais solta enquanto a pandemia. Mas acho que são só alguns meses. Depois houve até uma medida provisória editada hoje. Eu só vi a manchete que isenta de responsabilidade o gestor público que tomava uma medida durante a pandemia, né? Não tive tempo de ler o texto, mas as manchetes são, obviamente, polêmicas, né? Porque isso vai ser necessariamente criticado, claro. Não, e efetivamente ocorreu, ministro. No Ministério da Saúde, muita gente demorou a autorizar a compra de equipamentos com em função receio. Porque tinha que se cumprir uma rotina, né? Verdade. Tem uma rotina. E não está lá na lei, assim, exceto na pandemia, pode, né? Por outro lado, o descontrole gera também desequilíbrios, como a gente tem visto no valor pago por ventiladores, né, em cada unidade da federação, enfim. O ser humano não decepciona, ministro. A gente tem que discutir isso com o criador. O que ele fez de errado para a gente...
Mas agora já tem havido decisões judiciais contraditórias quanto ao monitoramento. Por exemplo, em São Paulo, o governo adotou um sistema de monitoramento de celulares. Alguns cidadãos paulistas já propuseram ações pedindo para não serem monitorados. Em alguns casos foi definido liminar, em outros não. Se já tivéssemos uma autoridade e uma lei em vigor, essa questão não se colocaria. Não estaríamos perdendo tempo, energia e dinheiro com esse tipo de discussão, né? É admissível, é desejável que haja um aplicativo que rastreie as pessoas, multidões, aglomerações, ajude a localizar focos da doença, desde que haja alguns cuidados. Isso tem sido feito em quase todo mundo e também, né, nesse modelo paulista, acho que não tem havido problemas maiores, né? É verdade. Algum dos senhores quer colocar mais algum argumento, alguma colocação? Ministro? Você está perguntando para nós ou para o público que está assistindo? Não, para os senhores. Se querem colocar mais algum argumento, mais alguma questão a ser debatida? Eu só queria, como jornalista, né, economista também, dizer que estou muito feliz de que a gente esteja conversando sobre isso, né? Já essa discussão ficou muito restrita durante algum tempo a um círculo muito pequeno e isso precisa ser ampliado de forma... As pessoas precisam saber disso. A experiência na União Europeia é muito interessante, como o público lá passou a ter conhecimento da lei, da existência da agência, né, cada vez mais, num período muito curto, e surpreendentemente, viu, ministro? Muito curto, né? Pesquisas na França, na Itália, mostraram como o público tomou conhecimento da lei, né, e das agências também, e como isso também trouxe até um pouco de alívio, assim, em relação ao Big Brother, né, de uma maneira geral, né? É um alívio. A gente agora tem uma lei, então as coisas estão... eu acho que isso também vai, no Brasil, pela velocidade hoje da internet, também rapidamente vai se disseminar. A Carolina realmente vão dominar esse tema e espero que eu não tenho dúvidas. Eu acho que com as redes também na sociais primeira hoje... instância, né? E eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, renomados profissionais. Foi um prazer. Agradecer também a doutora Cristiane, o doutor Elton Ipege, a doutora Mariana, em nome do professor Rubinho, que sempre leva com muito carinho esse instituto e que tem possibilitado esses encontros, né, multidisciplinares com várias pessoas e vários temas importantes. Acho que foi muito engrandecedor para todos nós. Eu também gostei muito de participar aqui. Foi uma honra conhecer o Jorge Vidro, ainda que nesse contexto. O tema é fundamental. Agradeço a Ana Carolina, ao Rubinho, a Mariana, a Cris e ao Elton pela oportunidade. E eu acho que é sempre importante a gente trazer esses assuntos que vão ter um impacto na nossa vida cotidiana cada vez maior, né? Obrigado. Obrigada. Torcer e rezar para que essa pandemia passe o mais rápido possível. Saúde para todos. Obrigada, doutor Jorge. Muito obrigada pela participação. Obrigada, menina. Uma honra. Obrigado. Obrigada.